Bom lá, continuando a classificação dos óxidos. Os óxidos, de acordo com suas propriedades, são classificados em óxidos ácidos, básicos, óxidos anfóteros, óxidos indiferentes, óxidos duplos e, claro, os peróxidos e superóxidos. Em primeiro lugar, vamos lá. Primeiro, óxidos ácidos. Óxidos ácidos são óxidos moleculares que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Formados por elementos não metálicos das famílias 4A, 5A e 6A. Não metálicos, ou seja, não metálicos. Ou podem ser formados por elementos metálicos com NOx maior ou igual a mais 4, que normalmente se encontram no centro da tabela periódica. Exemplos de óxidos ácidos: SO2, NO2, CrO3, SO3, P2O3, I2O5, CO2, Mn2O7. Mas por que eles são chamados de óxidos ácidos, além dessa definição mais simples? É porque eles têm comportamento de ácido. Por exemplo, bem simples, nós podemos colocar aqui, vamos colocar aqui o SO3. O SO3, quando ele reage com água, ele produz um ácido, que é o H2SO4. O SO3, que é um óxido ácido, ele é óxido ácido porque quando ele reage com o NaOH, ele produz o Na2SO4 e água. Isso aqui, senhores, conforme vocês estão lembrados, é uma reação de neutralização. No primeiro caso aqui, ele é um óxido ácido porque óxidos ácidos, quando... Anotem isso daí. Óxidos ácidos, quando reagem com a água, formam ácidos. Óxidos ácidos, quando reagem com bases, eles formam reação de neutralização. Porque aqui eu tenho uma substância óxido ácido, ou seja, uma substância que tem comportamento de ácido, com uma substância que é uma base. Isso aqui vai produzir o quê? Vai produzir sal e água. Óxidos ácidos, eles também são chamados de... Óxidos ácidos também são chamados de anidridos, porque às vezes eles têm origem eles têm origem de ácido, eles têm origem em ácidos que perderam água, por exemplo. Por exemplo, que a gente pode explicar isso daqui em detalhes, acho que é melhor explicar isso aqui. Os óxidos ácidos também podem ser chamados, deixa eu escrever isso daqui. Óxidos ácidos também são chamados anidridos. Vou colocar, por exemplo, aqui o H2SO4. Acabamos de falar. H2SO4, se você retirar uma molécula de água dele, vai formar o SO3. SO3 é um óxido ácido pelas características que eu já tinha falado anteriormente, mas também ele é chamado de anidrido. Anidrido, que é o cara que perdeu água. Ele é chamado de anidrido exatamente por isso, porque ele perdeu uma molécula de água. Então ele pode ser chamado dessa forma. Aqui, por exemplo, esse aqui é o ácido carbônico, H2CO3. Aqui, se ele perder uma molécula de água, ele vai formar o CO2. CO2 é o dióxido de carbono, ele pode ser chamado também de óxido ácido, mas também recebe o nome de anidrido pelas razões que nós colocamos aqui. Bom, isso aqui é o básico disso daí. Nomenclatura deles a gente já aprendeu. Isso aqui eu faço. Bom, continuando. Outro tipo de óxidos que nós temos o que nós chamamos de... Isso aqui são óxidos ácidos,
E agora nós temos aqui, coloquei como 1, 2. Esse aqui agora são chamados óxidos básicos. O que são óxidos básicos? Óxidos básicos são compostos iônicos sólidos. Compostos iônicos sólidos com estrutura geralmente formada por elementos da família 1A, que são chamados metais alcalinos, e família 2A, que são chamados metais alcalinos terrosos. Só para relembrar, a família 1A podemos lembrar até de uma frase só para lembrar, li na Caras que Rubinho casou na França. Família 2A, bela, magrela, casou com senhor barão. Bom, isso é o básico, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui desses óxidos básicos. A gente pode colocar Li2O, óxido de cálcio, óxido de prata, óxido de sódio, MgO, óxido de magnésio, óxido cuproso, óxido de cobre 1, K2O, óxido de potássio e óxido de bário. Bom, todos esses caras aqui são o que nós chamamos de óxidos básicos. Bom, mas por que eles também são chamados de óxidos básicos? Porque, lembra que eu falei com respeito aos ácidos? É o mesmo raciocínio. Eles podem ser chamados de óxidos básicos porque esses óxidos, número 1, quando eles reagem com a água, exemplo aqui, o óxido de sódio, Na2O, quando ele reage com a água, ele produz, NaOH, ele produz uma base. Por isso ele é chamado de óxido básico, porque o óxido básico é o óxido que, quando reage com base, produz base. Outra possibilidade é aquela com respeito à reação de neutralização. Utilizando como exemplo Na2O ainda, vai ficar Na2O, reage com HCl, 2HCl, produzindo 2NaCl e água. Então nós temos o que? Um ácido produzindo sal e água. Isso aqui é uma reação de neutralização. Portanto, óxido básico é um óxido que tem características de base, tem comportamento de base, e é por isso que ele é chamado dessa forma. Ok. Próximo óxido, o próximo grupo de óxidos são chamados óxidos anfóteros. 3. Óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros são óxidos com estrutura iônico molecular. Eles são formados, de modo geral, por metais e os antigos se chamavam antigamente, né, de semimetais. Agora são todos ametais. Metais e semimetais que apresentam, isso que é importante, que apresentam ao mesmo tempo comportamento de óxido básico ou ácido. Esse anfótero significa exatamente isso daí. São óxidos que podem se comportar
tanto como ácido como base. São óxidos de duplo comportamento. São chamados óxidos indecisos. Tudo bem? Em que sentido é esse, Henrique? Vamos pegar a definição que eu já tinha falado anteriormente? Ah, sim, deixa eu dar o exemplo dos óxidos anfóteros, que são bem interessantes mesmo. ZNO, Cr2O3, As2O3, Al2O3, MnO2, As2O5, SNO, PbO, SbO3, SnO2, PbO2, Sb2O5. Tá, eles têm um duplo comportamento. Em que sentido? Lembra que eu tinha falado anteriormente a respeito de óxidos ácidos e básicos? Um é chamado de óxido porque ele tem comportamento de... Um é chamado de ácido, óxido ácido, porque ele tem comportamento de ácido. O outro é chamado de óxido básico porque ele tem comportamento de base. O óxido anfótero, dependendo da substância que ele reage, ele vai ter comportamento de ácido ou de base. Por exemplo, vamos colocar aqui esse exemplo aqui, é ZNO mesmo. Aqui, ZNO. ZNO, quando ele reage com o ácido clorídrico, HCl, ele vai produzir, aqui ZNO, produzir ZnCl2 e água. Ora, observe uma reação de neutralização, é como se ele se comportasse como óxido básico. Ele tem comportamento de base, ele reage com o ácido e ele produz sal e água. Isso é uma reação de neutralização, ou seja, nesse momento, o óxido de zinco ele é um óxido básico, quando ele reage com HCl. Outro caso aqui, vamos colocar aqui o mesmo aqui, letra A, letra B, temos de novo o ZNO. Ele vai reagir com o... Não, aqui faz balanceamento. ZNO ele vai reagir com o hidroxissódio, NaOH. Vai produzir o que? Vai produzir... Isso aqui é um pouco diferente, né, mas é bem simples também. Vai produzir o Na... Esse aqui é um grupo mais complexo. NaZnO2 mais água. É um sal um pouco mais complexo, mas ainda é o sal. Só que aqui, olha só o que nós observamos. Nós observamos aqui que nós temos uma base e produziu o que? Um sal e água. Isso é uma reação de neutralização. Portanto, o ZNO agora, ele tem comportamento de quê? De ácido. Tudo bem? Só por curiosidade aqui, se alguém quiser anotar, esse cara aqui é o cloreto de zinco, esse aqui é o ZNO, a terminação tem que ser ato, inox maior, tem que ser o zincato de sódio, por exemplo. Um caso muito importante que nós, com respeito a esses óxidos aqui, é esse tipo de classificação. Tudo bem? Esses óxidos, chamados óxidos anfóteros, eu acho que eu coloquei isso daqui. Eles são óxidos iônicos moleculares, então significa que eles são sólidos. E se eles são iônicos desse jeito, eles tendem a ser insolúveis em água. Tudo bem? Isso aí é o mais fácil de todos. Vamos lá, esses foram os óxidos anfóteros. Vamos verificar agora os chamados. Agora são os óxidos indiferentes. Bora lá. Muito bem, vamos lá. Óxidos indiferentes. Óxidos indiferentes são compostos, são bem interessantes, porque eles são moleculares gasosos, normalmente, formados por não metais. De modo geral, eles são formados por não metais.
são formados por metais com número de oxidação baixo. Que, como o próprio nome diz, são óxidos formados por metais com número de oxidação baixo, que não apresentam comportamento nem de óxido ácido ou óxido básico. Podemos colocar esses óxidos indiferentes como o monóxido de carbono, NO, N2O e H2O, a água, né, que é um óxido indiferente. Não confundam, talvez nem confundam, mas eu vou falar assim mesmo. Não confundam essa indiferença que a gente fala, indiferença em termos de classificação, como falta de reatividade. Alguns desses óxidos são extremamente reativos. Olha a maioria deles. Por exemplo, aqui nessa lista a gente colocou o monóxido de carbono. Ele é um óxido diferente nesse sentido, nessa classificação de comportamento nem de ácido nem de básico. Mas ele é um veneno poderosíssimo, por exemplo. Poucos microgramas dele são necessários para fazer uma pessoa perder os sentidos. Isso aí é, por exemplo, o monóxido de carbono, aquele gás que sai do escapamento do automóvel. Bom, com respeito a esses óxidos indiferentes, que também são chamados de óxidos neutros, podemos falar o seguinte aqui. A principal reação que a gente pode colocar dele, essa é uma classificação bem simples, né? A partir dele eu posso obter outros óxidos. Por exemplo, aqui o monóxido de carbono, quando ele reage com o gás oxigênio da atmosfera, ele forma um gás carbônico, que é o CO2. Tudo bem? Muito bem, isso aqui são chamados óxidos diferentes. Agora são os óxidos duplos, para acabar. Não, óxidos duplos, depois os peróxidos e os superóxidos. Vamos lá, quinto caso. Óxidos duplos, mistos ou salinos. O que são óxidos duplos? Óxidos duplos são óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos. São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico, claro. Cara, tente entender um detalhe importante. Vamos imaginar, para tentar explicar o que são esses chamados óxidos duplos, talvez ficasse simples demais dizer que é a simples mistura de dois óxidos. Mas como é que isso ocorre? O que ocorre aqui, meninos, é o seguinte, vamos tentar explicar. O ferro comum, ferro que a gente tem em casa, uma grade de ferro, obviamente se ela não for coberta com tinta, ela vai enferrujar. O que ocorre aqui é a reação com oxigênio, obviamente, e pode ocorrer da seguinte forma: ele pode formar o FeO e ele pode formar também o Fe2O3, dependendo das condições que existem em reações. O fato é que muitas vezes acaba formando os dois.
O que acontece, senhores? O que acontece, senhores, é que essa substância, o FeO e o Fe2O3, acabam se combinando para formar uma única substância, que é o Fe3O4. Vocês estão entendendo a ideia? Eu estou dizendo que o Fe3O4 se comporta, é um óxido duplo. O Fe3O4 é um óxido duplo, porque ele se comporta como se fosse formado por dois outros óxidos. Eles reagem como se fossem a mistura de dois óxidos. Isso daí, tudo bem? Esses óxidos, uma coisa importante deles, são sempre óxidos metálicos. As características, né, que a gente pode colocar, característica deles, são sempre óxidos metálicos. E são óxidos metálicos de estrutura iônica. Nomenclatura normal, como a gente já falou. Ok? Então, vamos lá. Quinto caso foi óxidos duplos, agora peróxidos. Como eu já tinha falado desde o começo da aula, no caso dos óxidos, nós consideramos a carga dele, carga do oxigênio sempre 2 menos. A gente já tinha até comentado isso daí. Vamos pegar uma definição aqui de peróxidos. Vamos lá, continuando aqui. Peróxidos são compostos iônicos que apresentam o ânion O2 2-, ou seja, o oxigênio aqui ele tem NOx igual a -1, sendo que o cátion, que é o cara que eles se ligam, é geralmente um elemento da família, elemento das famílias. Um A ou 2A. Exemplos que nós podemos colocar deles são esses casos aqui, olha, K2O2, Na2O2, BaO2, CaO2, Ag2O2. Essa característica é muito interessante, nessa terminação 2, 2, 2, 2, 2. Observe que aqui nesse caso, embora não fique 2, 2, a carga do cálcio tem que ser quanto? 2 mais, e aqui tem que ser quanto? 2 mais, ou seja, tem que contrabalançar a carga. Bom, o que tem a ver com isso daí? O que tem a ver isso daí? Uma característica dos peróxidos são óxidos que reagem com água, produzindo água oxigenada. Embora a água oxigenada seja, obviamente, por definição, um peróxido, tanto o nome dela é peróxido de hidrogênio, a nomenclatura é essa. Outra nomenclatura que a gente pode colocar é essa, bora lá. Peróxidos também. Peróxidos são óxidos que reagem com a água. Essa é outra definição. Com a água ou ácidos diluídos produzindo água oxigenada. Que é o
H2O2. Exemplos que a gente pode colocar em termos de reação de peróxido é esse daqui. Na2O2 reage com água e produz 2NaOH mais H2O2. Qual o nome que a gente dá para esses compostos? Normalmente o nome básico é peróxido mesmo. Peróxido de, o nome dele. Por exemplo, aqui vai ficar peróxido de potássio, peróxido de sódio, peróxido de bário, peróxido de cálcio, peróxido de prata, e aqui o mais famoso de todos, que as mulheres gostam bastante, é o chamado peróxido de hidrogênio. Tem outro caso também, que ele é chamado de superóxido. É bem rapidinho. É uma observação, na verdade, não é um tópico. Uma observação. Existem o que nós chamamos de os chamados superóxidos. Superóxidos são compostos iônicos sólidos. São compostos iônicos sólidos que apresentam o ânion O4 2-. Nesse caso aqui, o NOx do oxigênio vale -0,5. Normalmente, também, da mesma forma que o peróxido, geralmente ele é formado por oxigênio ligado ao elemento da família 1A ou 2A. Exemplos de superóxidos é K2O4, BaO4, Na2O4, CaO4, Li2O4, MgO4. A característica é uma manhãzinha, né? Obviamente, no elemento da família 1A e 2A, essa terminação 4 do oxigênio indica também que é um superóxido. Ok? Bom, é isso. Vamos tentar fazer essa parte. Não tem nada muito complicado não, sinceramente. É só uma questão de revisar com calma. Faça as anotações e partir para o próximo assunto. É isso aí.